Nessas trocas de mensagens, eu quero destacar não o contexto jurídico no que diz respeito às sanções propriamente ditas, mas em relação ao que o Eduardo Bolsonaro fala sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um aliado do ex-presidente e alguém que não pode ser caracterizado como de esquerda. O Tarcísio de Freitas é um homem do campo da direita, ainda que ele tenha trabalhado no governo Dilma Rousseff. Ele é indiscutivelmente o segundo alvo e por efeito também os demais governadores, chamados governadores de direita ou governadores de oposição, do Eduardo Bolsonaro. E por que isso? Porque nem o Tarcísio, nem os demais, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, são reconhecidos pelo núcleo bolsonarista raiz como de fato bolsonaristas. Ainda que estes procurem permanentemente acenar para o bolsonarismo raiz. Eles vivem mendicando aprovação, mas nunca a obterão de forma conclusiva. Então eles estão sendo enquadrados como oportunistas, especialmente o Tarcísio. Eu cheguei a escrever um artigo lá em 2024, ainda quando se começava a discutir todas essas questões, sobre essa divisão. E outro mais recente, no início do ano, em abril, no qual eu falava sobre o papel dos governadores, que tinham comparecido a uma manifestação pró-anistia. Eu escrevi, à época, na Gazeta do Povo, que a posição dos governadores em relação à anistia ela era performática. Por quê? Porque eles não ganhavam nada com a anistia do Bolsonaro. No seguinte sentido, ora, estou aqui, faço um aceno ao eleitorado bolsonarista, ganho o apoio desse eleitorado bolsonarista, mas lucro com a ausência do Bolsonaro. Então eu escrevi que eles teriam mais a ganhar com o Bolsonaro inelegível do que elegível, porque receberiam dele o apoio para se tornarem competitivos. Eu acho que, claro, não foi o meu artigo que os bolsonaristas leram, mas eu acho que o Eduardo Bolsonaro fez essa leitura de cenário e passou a direcionar ataques, especificamente, a este grupo. Então vamos aqui a um trecho das conversas entre o Eduardo e o Tarcísio e o Jair Bolsonaro, em que ele fala do Tarcísio. Em uma das trocas de mensagens com o pai, Eduardo afirmou que Tarcísio, abre aspas, nunca te ajudou em nada no STF, se mantendo, abre aspas, de braço cruzado, vendo você se né? E se aquecendo para 2026, fecha aspas. Também o apontou como obstáculo ao seu objetivo nos Estados Unidos. Agora, ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer e pode ter certeza uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema. Vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima, fecha aspas. Então, o Eduardo está dizendo basicamente o seguinte: as pretensões eleitorais desses governadores não são as nossas pretensões políticas. Estas pretensões são pretensões personalistas. Eles buscam, de alguma maneira, se estabelecer num cenário pós-Bolsonaro, capitalizando em cima de um espólio político legado pelo ex-presidente. Portanto, são oportunistas. E essa tese que tem sentido... Olha, o Macalossi concordando com o Eduardo. Eu não estou concordando com nada. Eu estou fazendo uma leitura de cenário. Esta tese está produzindo um efeito. Qual é o efeito? Os militantes bolsonaristas empedernidos, os seus influencers, e eu acompanho todos, por dever de ofício, eu acompanho todos. Eles têm batido dioturnamente nos governadores de oposição. Com mais ênfase, aliás, do que batem no governo. Batem nesses governadores de oposição por quê? Porque eles não querem perder a primazia do campo da direita. Se amanhã ou depois o Tarcísio se torna candidato, a capacidade do Tarcísio
se desprender do Bolsonaro é muito maior do que a possibilidade de, sei lá, Michele Bolsonaro, sendo candidata, se desprender do Jair Bolsonaro. Então, para o bolsonarismo raiz, a eleição só será válida se Jair Bolsonaro for o candidato. E na sua ausência, a despeito de tudo mais constante, o seu nome estiver ali representado por um membro do seu núcleo. Não por alguém que eles consideram oportunista. E é por isso que nas redes sociais o que nós temos visto é essa campanha de ataques contra os chamados governadores de direita, especialmente Romeu Zema, que se lançou candidato recentemente, Ronaldo Caiado, que já tinha se lançado anteriormente, Ratinho Júnior, né, que tem, digamos, a preferência do Gilberto Kassab, e o Tarcísio de Freitas, que é o candidato das elites econômicas. E aqui fala elites econômicas sem qualquer preconceito. Fala aqui do sistema financeiro, né, do empresariado, do setor agrícola. E é legítimo que esses setores tenham um representante. E o Tarcísio é o nome que esses setores, me parece, preferem, considerando seus posicionamentos políticos. Os 4 estão sendo alvo de ataques reiterados e de uma campanha movida pelo bolsonarismo raiz. A campanha Só Voto em Bolsonaro. Preste atenção nos movimentos políticos relativos a esse desenho que eu mencionei aqui no programa.